vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos começar hoje uma aula que vai durar algumas terças-feiras, onde nós vamos fazer uma recapitulação a respeito da célula, tá? De toda a organização da célula. A gente vai falar item por item, vai ter aí oportunidade, depois se alguém quiser fazer pergunta, tirar dúvida. Nós vamos, como a gente já falou aqui algumas vezes, o trilho do crescimento é para quê? É para fazer ajuste, é para ajustar. Eu não sei se eu já ministrei para vocês aqui, acredito que já devo ter falado, que no trabalho de célula, nós temos duas coisas no trabalho de célula. Nós temos um método e nós temos os princípios. Os princípios são inegociáveis. Os princípios a gente só fortalece eles, tá? Princípio a gente só fortalece eles. Princípio a gente não pode mexer neles. Eles são inegociáveis, são bíblicos e inegociáveis. Os métodos, eles são ajustáveis. Então o método eu posso ajustar, o princípio eu reforço, o método eu ajusto. Então nós vamos ministrar durante algumas aulas um ajuste no nosso método, que é o nosso trabalho de célula, tá? Alguns ajustes, porque talvez algumas coisas que eu vou falar aqui, lá na célula talvez não esteja acontecendo exatamente assim. Então é a hora de nós darmos uma ajustada para a coisa funcionar bem, ok? Então vamos lá, vamos passar o primeiro. O título desse treinamento que nós vamos fazer é o seguinte: minha célula é 10, né? Quando a gente tira a nota 10, é a nota máxima, né? Tirei nota 10, todo mundo fica feliz porque tirou uma nota 10. Então nós queremos que a célula tenha nota 10, amém? Vai, vou passar. Então célula, vai outro, 10. É isso que vai ser o título do nosso treinamento nesse período agora. Célula 10, vai. Muito bem. Pequenas observações importantes em que determinam nota 10 em nossa célula. Irmãos, nós temos uma pequena tendência humana a menosprezar as coisinhas pequenas. As coisinhas pequenas. E na verdade, o que dá resultado não é uma coisa gigantesca que dá resultado. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Tá? Um exemplo. Vai estar daqui uns dias pregando aí numa igreja em Canoas, o pastor Marco Feliciano. É um dos melhores e um dos maiores pregadores que o Brasil tem hoje. Muita gente gosta de ver o pastor Marco Feliciano pregar. Eu confesso para vocês que até uns 4 anos atrás eu não gostava não. Eu tinha ouvido uma mensagem, uma pregação dele, não me agradei, não gostei. Então eu não gostava de ouvir a mensagem dele. Mas aí, há uns 4, 5 anos atrás, não me lembro, eu fui ver uma mensagem dele. Fui assistir lá no YouTube uma mensagem dele. E ouvindo a mensagem dele, irmãos, gostei demais. E comecei a ouvir outras mensagens. Até ouvi essa mensagem e cá, o pastor amigo meu falou: olha tal mensagem do pastor Marco Feliciano, que é legal, tal. Meio contrariado, mas eu fui assistir. E eu comecei, a partir daquele dia, comecei a admirar como pregador, né? Um grande homem de Deus, um bom pregador. Agora veja bem, digamos que eu trouxesse o pastor Marco Feliciano para pregar. Vem pregar aqui, o pastor Marco Feliciano vem aqui, prega aquela mensagem boa, legal, tudo bacana. Só que só a pregação dele não vai resolver. Ele vem aqui, prega 1 hora, 1h30, 2 horas, vai embora. Só a pregação dele não vai mudar ninguém. Talvez vai tocar o coração de alguns, vai abrir os olhos de outros, mas não vai fazer com que a obra ela cresça, ela ganhe alma, ela vá para frente. Por quê? Porque não é uma coisa grande que surte efeito. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Ah não, nós temos que mexer com a igreja aqui. Então digamos que nós tivéssemos dinheiro. Nós iríamos contratar. Vamos pegar qualquer banda aí nacional conhecida. Vamos pegar aí a Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Vamos contratar eles 1 ano para eles tocar e cantar aqui na nossa igreja. Eles iam vir aqui, iam cantar, tal, iam mobilizar e aparecia um monte de gente, com certeza.
Mas significa que as outras coisas não seriam feitas? Ó, está todo mundo dispensado. Não precisa mais obreiro, não precisa mais pastor para pregar, não precisa mais diácono, não precisa mais nada. Nem as irmãs de limpar a igreja não precisam vir. Porque agora nós temos uma banda de renome aqui. Durante um ano eles vão cantar aqui, tocar, e vai bombar, o negócio vai pegar fogo aqui. Podemos fazer isso? Podemos até acrescentar os dois juntos. Um ano a banda ministério apacentar tocando e cantando, e um ano o pastor Marco Feliciano pregando aqui. Está todo mundo dispensado aí, o resto não precisa mais nada. Podemos fazer isso? Não, não podemos fazer. Nós vamos poder continuar igual. Claro, se a gente pudesse ter algum artifício assim, ok, ótimo, excelente. Vinha acrescentar, vinha somar. Mas o que de fato faz a diferença são as coisas pequenas, que às vezes parece pequeno, né? Um diácono recepcionando alguém, a equipe de apoio cuidando dos veículos do estacionamento, o pastor ali fora recepcionando as pessoas, os irmãos aqui dentro arrumando uma acomodação para os irmãos sentarem, o ar-condicionado ligado, as irmãs que vêm aqui para limpar a igreja, deixar tudo limpinho, as irmãs que cuidam das crianças lá na salinha, as irmãs, os irmãos que fazem o relatório da igreja, a parte administrativa da igreja, os músicos que tocam aqui no altar, quem ministra o vocal, o pastor que prega, enfim, todas as pessoas, cada um fazendo uma coisinha pequenininha, é que faz o todo. Então, na célula não é diferente. O que faz a célula funcionar não é a mensagem, o louvor e a dinâmica boa. Isso é importante, mas é o conjunto. Então, às vezes, uma coisinha pequenininha, nós seres humanos temos uma tendência a menosprezar aquela coisa pequena. Tendência a menosprezar, não, mas isso aqui pastor, é uma coisa tão insignificante. Vou dar um exemplo. Estragou o cabo do microfone aí. Aí o irmão pegou, achou uma fita isolante verde ali, enrolou ali, emendou ali, amarrou e deu, está funcionando, e vamos lá, vamos tocar. É uma coisinha pequena, que para nós passa desapercebido, mas às vezes uma pessoa observa, olha e diz assim, eles falam tanto que fazem para Deus, mas estão com um cabo lá, com uma fitinha verde amarrada ali. Ninguém se preocupou de comprar um cabo novo ou de fazer um remendo legal que não aparecesse. Eu estou dando um exemplo assim, bem simples. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que nós temos que observar as coisinhas pequenas da célula, cada item por item, cada situação, por mais pequena que seja, porque ela é que vai somado às outras, é que vai determinar uma célula nota 10. Amém? Amém. Todo mundo entendeu? Amém. Então passo o próximo. Mateus 25, 21 diz o seguinte: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, uma coisa que eu nunca esqueço, até se não me engano, quem falou para mim foi a, se não me engano, foi a Pâmela que comentou conosco sobre isso. Quando nós estávamos lá embaixo na igreja, as primeiras vezes que o irmão Rodicica e a irmã Pâmela foram lá participar de um culto conosco, depois eles trouxeram junto também para visitar a avô Miriavera, né? Depois trouxeram o André, que é o pastor André lá de Rolante, que é a esposa dele, para participar de um culto. E aí houve um comentário, se eu não me engano, não sei se foi da esposa do pastor André ou se foi do pastor André, quem comentou isso comigo foi a Pâmela. E quando eles estiveram ali, uma coisa que eles observaram, que nós estávamos fazendo um culto para meia dúzia, mas parecia que a gente fazia um culto para centenas de pessoas. Parecia que ele estava ministrando na igreja, num culto para que a igreja estivesse cheia. Eles até comentaram que quando eles chegaram na porta da igreja, já estava rolando o culto lá, o louvor acontecendo, eles tiveram a sensação que não ia ter lugar para sentar. E quando entraram para dentro, tinha 3, 4 só sentados, as primeiras vezes que eles vieram na igreja. E eles observaram isso, e isso chamou a atenção deles, que parecia que a gente fazia como se estivesse vendo com uma multidão. Por quê? Porque a gente aprendeu isso aí. A gente aprendeu que se a gente é fiel no pouco, Deus acrescenta no muito.
Deus acrescenta muito. Hoje às vezes eu vejo alguns comentários na internet que o cantor evangélico, não sei quem, tinha um show marcado, não sei aonde, mas em cima da hora ele cancelou o show porque choveu e o público ia ser muito pequeno. Então ele não canta para público pequeno. E eu fico pensando, esse versículo não existe na vida dele? Sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sobre o muito te colocarei. Sede fiel um pouco. Então, o que nós entendemos por isso, irmãos? Que as pequenas coisas para Deus é importante. É importante. As pequenas coisas são importantes. Às vezes eu observo, eu vou falar sempre no lado positivo, não vou nunca carregar para o lado negativo, vou falar sempre no lado positivo. Às vezes eu observo, eu já fui líder de célula, hoje supervisionando, visitando célula, às vezes eu fico observando que o irmão recebeu uma missão. A missão dele é, se já aconteceu, eu fui na célula, eu vi isso. A única coisa que o irmão ia fazer na célula era pegar o nome das pessoas em instrumentos de oração. A única coisa. E depois, no final, ele iria orar por essas pessoas. Aí eu cheguei na célula, não é da nossa rede não, de uma outra rede. Cheguei lá, o irmão estava com um caderno, desse tamanho aqui. Na porta, com a caneta na mão, esperando as pessoas chegarem. Na porta, esperando as pessoas chegarem, com o caderno na mão. Aí eu cheguei, cumprimentei e tal. Eu já vi que rapidamente ele já anotou meu nome no caderno. E eu fiquei observando durante todo o desenrolar da série, ele estava ali o tempo todo no caderno. Em momento nenhum eu vi ele abandonando o caderno no canto. O tempo todo ele estava de posse. Começou a série, ele sentou, botou o caderno junto lá, onde ele estava sentado e ficou. E eu fiquei observando que ele não fez mais nada na célula, até o final. Quando chegou no final, o líder falou, agora o irmão vai pegar os pedidos de oração. Aí ele foi de um em um e anotou o pedido de oração. E depois ele disse, agora vamos orar. Todo mundo vai orar. E eu fiquei olhando, falei, esse irmão vai longe. Esse irmão vai longe. Por quê? Porque deram uma coisinha pequenininha para ele para fazer, e ele está fazendo com excelência. Com excelência. Outro dia, por um acaso, eu passei perto de um grupo de irmãos aí que estavam na reunião do núcleo, e eu vi o irmão falando, ó irmão, eu já preparei o versículo que você pediu para ler na abertura da célula, está aqui. O versículo, mostrou o versículo para o líder. Quer dizer, ele tinha orado, se preparado aquela semana, pedindo uma direção para Deus, e ele só ia ler o versículo de abertura da célula. Então ele não pegou assim, não, ô irmão, no dia lá eu vejo um versículo para ler. Não, ele se preparou com antecedência, uma coisinha tão simples que é ler o versículo. Mas ele tratou isso com importância. É uma coisinha pequena, mas para ele é importante, ele está tratando aquilo com importância. E a Bíblia diz nesse texto ali, que Deus também enxerga dessa forma. Quem é fiel no pouquinho, Deus dá para ele o bastante. Deus dá para ele o bastante. Pode ter certeza que Deus dá para ele o bastante, se ele é fiel no pouquinho. Então seja fiel um pouquinho, faça o teu melhor no pouquinho. No pouquinho. Que Deus vai te honrar e vai te colocar no bastante. Em nome de Jesus. Amém? Passa o próximo aí. Algumas coisas que nós vamos observar agora sobre o andamento da série. 3 coisas que eu quero citar para vocês. Dia, horário e local. E eu botei lá na frente, fixo. Essas 3 coisas, irmãos, não pode alternar. Tem que ser fixo. O dia da célula, irmãos, tem que ser fixo. O dia da célula não pode alternar o dia da célula. Por enquanto, ainda a maioria das células é quinzenais, mas até final do ano nós vamos trabalhar e as células vão se tornar semanais. Eu sei que talvez algumas pessoas ainda não está soando muito legal. Ah, pastor, mas a célula é semanal? Você vai se acostumar. E a hora que você começar a ouvir o relato do resultado das células que já vão começar esse mês serem semanais, você vai se convencer e vai entender da importância da célula ser semanal.
Você vai ver como é importante. Tanto é que você pode ver, nós estamos ajustando a igreja da melhor maneira possível para poder transformar as células em semanais. Que na verdade, o único ajuste que nós teríamos que fazer é na equipe que trabalha na igreja. Eu já estou ajustando tudo isso. Já dispensei gente de vários cultos, não, está liberado esse culto, o outro está liberado, estamos fazendo um ajuste no diaconato, para transformar a série semanal. Amém? Mas desde já quero deixar um aviso: ninguém é obrigado, tá? Ninguém é obrigado. Se alguém está tendo dificuldade para assimilar isso, ou até para concordar com isso, ninguém é obrigado a concordar com isso, certo? Ninguém é obrigado a nada. Você pode ser membro da igreja, sentar no banco, participar dos cultos, e até não ir em célula nenhuma. Ninguém é obrigado a participar de célula. Mas é lógico, nós também nos reservamos o direito da pessoa que não veste a camisa da igreja e não entende, participa da atividade, nós nos reservamos o direito também de não dar para essa pessoa nenhuma atividade na igreja. Os direitos são subsidiados, né? Então, mas é uma realidade que você já deve ir assimilando ao longo dos dias. O que nós queremos? O que nós queremos fazermos? Para quem trabalha na célula, nós queremos o quê? Célula semanal, trilho do crescimento e um culto de domingo. É dessa maneira que vamos trabalhar. Os irmãos que frequentam o trilho do crescimento no domingo de manhã e participam do culto domingo de manhã, será o domingo e a sexta-feira. Os dois cultos que nós queremos trabalhar com os irmãos, para eles fazerem parte desses dois cultos, tá? Para que a célula possa funcionar semanalmente. Então, se alguém falar, porque é demais, pastor, é porque não gosta de ir na igreja, né? Aí não gosta na igreja, aí fica difícil, né, irmão? Aí para trabalhar na igreja fica difícil, para trabalhar na célula fica difícil. Quem não gosta, aí fica difícil, né? Aí tem que ser mesmo só participante, vir uma vez por semana só, né? E na célula de vez em quando. Agora, quem tem chamado, entende o chamado de Deus, tem que começar a se acostumar. Então, célula tem que ter um dia fixo. Não pode tipo assim, a célula na quarta, mas semana que vem eu vou na quinta. Não, tem que ser fixo o dia. Horário fixo. Não pode ficar trocando de horário. Um dia faz às 20, outra hora faz às 19h30, não pode. O pessoal tem que acostumar dia, horário e o local da célula. Não pode ficar trocando, tá? Uma coisa interessante, irmãos, que eu anotei ali, é não começar a célula atrasada. Às vezes a gente tem vontade de atrasar um pouquinho para começar, por causa daqueles irmãos que não chegaram ainda. E é lógico, a gente entende. Às vezes é um irmão que trabalha um pouquinho mais tarde, às vezes é um irmão que mora um pouquinho mais longe, às vezes é um irmão que teve que dar trato para as galinhas ou para as vacas antes de vir para a célula, aí estava chovendo, demorou um pouquinho mais. A gente entende. Só que o ser humano, ele tem uma tendência sempre atrasar um pouquinho mais. Se a tua célula começa às 8 e o irmão chega às 8h10, se você mudar a tua célula para 8h10, ele vai chegar a 8h15, 8h20. Não adianta mudar o horário. Então, o que você tem que fazer? Você tem que acertar com o pessoal da célula qual o melhor horário. Irmão, está difícil às 8 horas, porque a maioria não consegue chegar às 8 horas. Por quê? Porque trabalha, porque isso, porque aquilo, porque outro, tá? Ok. Ficaria bom para todo mundo 8h30? Ok, ficaria, todo mundo concorda. Então, nós vamos transferir a nossa célula para 8h30, agora a gente não muda mais. Então, 8h30 começa, que nem a gente faz no culto. E um outro detalhe importante também, tem que ter horário para começar e horário para terminar. Por que tem que ter horário para começar e horário para terminar? Porque às vezes tem uma irmã que vai na célula, mas o marido dela não vai. E aí o marido até está concordando que ela vai na célula. Mas aí ela vai na célula, um dia ela chega em casa às 9h30, outro dia ela chega em casa às 10, outro dia ela chega em casa às 10h30, outro dia ela chega às 11. Vai chegar uma hora que o marido dela vai se chatear. Então tem que ter horário para terminar. O líder tem que controlar isso, o núcleo tem que ajudar. Organizar direitinho, olha, célula tem que ter, olha, que a gageira é tantos minutos, a mensagem é tanto, que a dinâmica é tanto, a oração é tanto, o louvor é tanto. Para tal hora terminar a célula. 9h10 no máximo termina a célula. Aí vocês podem ficar até 9h30 com o lanche. Então,
pessoa vai estar acostumada. Não, eu sei que a nossa célula, o máximo 9h15 termina. Mais 15 minutos de lanche, 9h30 eu estou indo embora. Pode ser até menos. Começa às 8, pode terminar às 9. A célula não tem problema. 10 para as 9, 50 minutos de célula. Pode, não tem problema. Mas tem que ter horário para terminar. Certo? Isso é importante. Vamos falar do local da célula. Vai. Veja bem, quando a gente fala em local da célula, qual a primeira coisa que vem na nossa mente? A casa, aonde funciona a célula. Por que a casa? Porque na verdade, o ideal de uma célula é que ela aconteça em uma casa. Nós temos células que não estão acontecendo em uma casa. Mas a gente está trabalhando, já estou orientando os irmãos, né, para providenciar um lugar para que a célula seja feita numa casa, né? Outro dia até vieram pedir para mim: pastor, será que não dá para fazer a nossa célula também lá na antiga igreja? Eu falei: não, porque a célula está lá, vai arrumar uma casa e vai sair de lá. Eu vou dar prazo para ele sair de lá. Viu, meu amigo? Por quê? O pastor não quer. Pastor, eu já avisei ela: amor, vai fazer a multiplicação, já trabalha com os irmãos, já prepara os irmãos para providenciar uma casa. Por que o pastor quer que seja feita uma casa? Quer ver? Vou mostrar para vocês por quê. Passa aí. Porque é bíblico. Porque é bíblico que deve ser feito uma casa. Então, tudo que nós fazemos por dentro da Bíblia, nós temos a bênção e o apoio de Deus. Não que fazer a célula nesse local lá não seja a bênção, é bênção, é bênção. Só que se nós fizermos pela Bíblia, é mais bênção. Tá? Por que eu digo que é bíblico? Vamos lá, Atos 2, 46, 47. Vamos ler esses textos aí. Glória a Deus. Atos 2, 46, 47. Eu recebo toda semana 2, 3 e-mails do grupo do pastor Joel Kuminski. Esses dias no e-mail ele mandou assim, ó, que ele foi numa igreja e perguntou para o pastor: pastor, o senhor tem célula? Ele falou: tem quantos? Ele falou: tem 3 células. Ele falou: tá bom, parabéns, já tem 3 células. Aonde que é essa célula? Ele falou: é aqui na igreja mesmo. Aí ele falou assim para o pastor, o senhor tem alguma atividade na igreja que o senhor deu um apelido para ela de célula? Não vem me dizer que isso é célula, que não é célula. É uma atividade que você tem na igreja, célula na casa. Atos 2, 46, 47 diz assim, ó: diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deixa eu ler o 5,42 que vocês já comentam. 5,42. Todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. O que a igreja primitiva fazia, irmãos? Templo e casa. No templo ensinavam, nas casas pregavam a respeito de Jesus. Então, célula é bíblico na casa. O ideal de uma célula é que ela aconteça numa casa, que é bíblico. Então nós temos que ter isso em mente. Olha, nós temos que ter uma casa, nós temos que providenciar uma casa. Vamos orar para surgir uma casa. Nós temos a nossa célula numa casa. Vamos multiplicar a célula, ok? Vai multiplicar a célula? Vamos multiplicar, mas vamos providenciar uma casa. Por quê? Porque é bíblico. Agora olha só, outra coisa importante que vocês não podem se omitir na célula. Como é que Deus abençoava o crescimento da igreja? Porque o povo ele se reunia nas casas e no templo. Não é só na casa.
Não é só na célula. E o povo da célula, irmãos, eles só vão entender isso se você ensinar eles sobre isso. Então marque aí esses 2 versículos que eu estou passando para vocês. Marque eles para você comentar na célula a respeito disso. Vocês dizem assim: olha, irmãos, Deus ele abençoa quando nós estamos debaixo da direção bíblica. E o que a Bíblia diz? Que tem que ser no templo e na casa. Então o povo da igreja primitiva se reunia de casa em casa, faziam célula, mas eles iam para o templo. No templo ensinavam, nas casas eles anunciavam Jesus. Esse é o papel da célula. A célula, ela é evangelística. Na igreja você aprende, na igreja você é ensinado, na igreja você é treinado, na igreja você é aperfeiçoado. E na célula você exerce o teu ministério, pregando para as pessoas a respeito de Jesus. É lógico que vocês sabem disso, que na célula é muito mais fácil levar alguém do que trazer na igreja. Agora, depois que a pessoa está na célula, não pode perder esse entusiasmo de ensinar as pessoas a virem para a igreja. Tem célula que só consegue levar o pessoal na célula, não entrar na igreja. Falta o trabalho, tem que trabalhar mais o pessoal. Se não falar, eles não vêm. Tem que falar. Amém? Tá, passa o próximo. Muito bem. Eu fiz essa parte aqui, mas eu já vou direto no outro para passar o próximo. Tá. E daí, na verdade, ficou meio repetido, então eu só vou fazer outra parte. Quando nós falamos na casa, eu vou falar algumas coisas daqui a pouquinho aí, que é importante observar na casa, para fazer a célula, tá? Agora, olha só. Uma das pessoas mais importantes que tem da célula chama-se o anfitrião. É uma das pessoas mais importantes para que a célula dê resultado. O anfitrião tem que ser assim, irmãos, bem-humorado, tem que ser simpático, tem que ser uma pessoa que recebe bem os irmãos, que sempre tem um sorriso no rosto. Não pode ser um camarada que nem esse cidadão ali, ó, mal-humorado, cara fechada, que não sorri, que fica sentado num canto. O anfitrião tem que estar ali, convivendo junto ali, ó, recepcionando os irmãos. A casa é dele, ele é a pessoa mais importante para recepcionar os irmãos. Então ele tem que estar ali no portão, na porta, recepcionando, dando as boas-vindas. Sejam bem-vindos à nossa série, que Deus abençoe vocês. O anfitrião é muito importante, por isso que é importante trabalhar o anfitrião. Líder de célula tem que treinar o anfitrião, conversar com ele várias vezes sobre a célula, se a pessoa quer receber a célula na sua casa, conversar várias vezes com ele sobre esse assunto, para ele entender o papel dele. A célula não é igreja, que as pessoas entram pelo portão, até na igreja mesmo, o pastor fica lá no portão recepcionando os irmãos. Na célula muito mais, que é uma casa. Convidado veio a primeira vez, ele está entrando numa casa talvez que ele não conheça, não sabe nem quem é o dono. Mas se o dono tiver ali, o anfitrião recepcionando, isso é importantíssimo. Por isso que o ideal é que o anfitrião seja bem convertido. Até o ideal mesmo é que o anfitrião fosse do núcleo, mas nem sempre é possível. Às vezes a gente tem que fazer a célula na casa de alguém que não é do núcleo, mas tem que conversar bem com o anfitrião e tem que avaliar quem é o anfitrião. Se ele é mal-humorado, irmão, nem perde tempo. Vai fazer célula na casa dele, porque ele vai começar a receber os irmãos de cara fechada. Vai atrapalhar a célula. Não menospreze coisinhas pequenas. Amém? Amém. Vamos lá, passa o próximo. Coisas importantes que devem ser conversadas com o anfitrião antes de iniciar uma célula na sua casa. Tem que sentar com ele, não é uma vez só, são várias vezes. Anote isso para você não esquecer e você conversar com o anfitrião sobre isso. Isso eu estou passando para vocês, irmãos, que é para vocês entenderem e fazer parte do treinamento, vocês aprender, para vocês irem na hora de preparar o anfitrião, já ir preparando ele. Primeira coisa, animais de estimação. Irmãos, eu gosto de animal de estimação. Eu tenho um cão dentro de casa, uma cachorrinha, Lídia. Ela dorme no meu quarto.
caminha dela fica do lado da minha cama. Eu gosto de animal. Pode ser que um dia você vá lá em casa, nós estejamos conversando no sofá, e daqui a pouco você vai ver a Pete vir correndo, pular no meu colo e ficar deitado no meu colo. Eu gosto de animal, não me incomodo com isso. Mas tem gente que não gosta, tem gente que não suporta, tem gente que gosta de animal amarrado lá do lado de fora de casa. Então o que acontece? O anfitrião tem animais de estimação. Ok, ninguém está contrariando o irmão, mas então tem que conversar com ele para ver se há possibilidade no dia da célula ele ter esse animal trancado num quarto, num cômodo da casa, para que esse animal não fique passeando no meio da célula. Por quê? Porque pode ser que tenha gente que não goste, e pode ser que tenha gente até que tenha algum tipo de alergia por causa do animal. Tem gente que não frequenta uma casa porque lá tem animal, tem cachorro dentro da casa, ele não vai, ele não gosta. Eu tenho pessoas aqui da igreja que já me confidenciaram isso. Disseram: ó, pastor, eu estava gostando de ir na célula lá, mas não dá, a gente vai lá, o gato fica passando embaixo das pernas da gente, pula no colo, e os irmãos ninguém dá bola, mas eu não gosto. O irmão confidenciou isso para mim, ele estava desistindo de ir na célula por causa disso. Então isso é importante conversar com o anfitrião, explicar isso para ele. Não quer que nós estamos contra o animalzinho dele, não. Que eu falei, eu gosto. Não sei o que eu fui esses dias, eu cheguei lá, o cachorro pulou em mim, aí a dona da casa já quis ganhar o cachorro, eu falei: não, deixa, o cachorro grande. Eu falei: deixa, eu gosto. Fiquei brincando com o cachorro lá, eu gosto, não me incomoda. Só que nós temos que ser inteligentes. Na célula vai gente que não vai gostar, vai gente que de repente tem alergia, então não vai ser legal. Então eu já converso com o anfitrião para ele entender isso. Segundo item que eu anotei ali, a família do anfitrião. Como é que é a família dele? O que a família pensa a respeito de ter uma célula na sua casa? A família vai participar da célula ou não? Se não vai participar, como é que vai ser o comportamento deles durante a célula? Porque às vezes, um exemplo, às vezes a irmã é da igreja e ela quer uma célula na casa dela. Ela preenche todos os requisitos. Só que daí chega na casa dela, ela terá o esposo e 3 filhos que não estão nem aí para a célula. Aí os irmãos estão lá fazendo a célula, eles estão lá no outro cômodo da casa, conversando, rindo. Ou de repente está acontecendo a célula, um membro da família chega, atravessa o meio, não cumprimenta ninguém. Vai atrapalhar a célula? Vai atrapalhar a célula. Então tem que ver como é que é a família da irmã. A irmã quer a célula na casa dela, mas ela tem um esposo alcoólatra. Aí estamos lá no meio da célula, chega o maridão bêbado lá, tropeçando em todo mundo. Não vai pegar bem para a célula, irmão. Tem um visitante que você levou, você pagou o preço para levar ele para a célula. É lamentável, meu. O que nós podemos fazer na casa da irmã é um culto simultâneo, é um obed-edom, é um lar de paz, de salvação, um lar de paz, para alcançar o esposo dela. Mas a célula funcionar na casa dela não vai dar. Então tem que observar isso. Conversar com o anfitrião: irmão, o senhor quer a célula na sua casa? Quer. Como é que é a sua família e como é que vai ser o comportamento da sua família? Porque tem casos, irmãos, que as pessoas não são convertidas, mas elas respeitam. Elas ficam felizes de ter um trabalho na casa delas, às vezes até nem participam, mas elas ficam na delas, não atrapalham. Então é importantíssimo conversar com o anfitrião, mostrar tudo isso para ele, para ver se lá na frente não vai ter problema. Amém? Outro item, televisão. A irmã é uma benção, a família dela é uma benção, mas um dia de célula, ela vai cuidar do neto. Neto de 5, 6 anos, o menino chegou lá e foi assistir televisão na sala. Os irmãos estão na garagem, na cozinha fazendo a célula, e o menino está lá com a TV ligada. Ou digamos, um filho da irmã de 17, 18 anos, é o dia do jogo do Grenal, ele está lá na sala com a TV ligada assistindo o Grenal. Vai atrapalhar a célula. Então eu já tenho que conversar com o anfitrião: ó, irmã, não pode acontecer esse tipo de coisa, a casa da senhora, mas nós vamos estar fazendo um trabalho aqui, então não temos esse risco
de alguém da sua família chegar aqui e assistir televisão e atrapalhar a nossa célula? Não tem, tudo certinho. Então, tudo bem. Vai conversar, tem que conversar. Visitas. Todo mundo em algum momento recebe uma visita. E daí? Eu já converso com a irmã e com o irmão. Irmã, eu vou fazer a célula na sua casa. E se a senhora receber uma visita bem no dia da célula, o que a senhora vai fazer? Ah, eu vou convidar todos eles a participar da célula. Ok. É dia de célula, todo mundo vai participar da célula. Ok. Mas e se a irmã ficar meio assim? Pois é, não sei. Não sei não, irmã. A irmã precisa decidir como é que vai ficar. Eu já vi gente querendo cancelar a célula porque estava com visita em casa. Está correto isso? Não está? Então o anfitrião tem que estar preparado para isso. Vai chegar uma visita? Ok. Essa visita não tem que ouvir falar de Jesus também? Tem. Então é uma oportunidade. O anfitrião vai dizer: olha pessoal, é o seguinte, daqui a pouquinho vai chegar uma equipe aí, a gente faz uma célula aqui na nossa casa. Então daqui a pouquinho vai chegar o pessoal aqui, eu quero que vocês participem junto aqui. Pronto. Participa da célula sem problema nenhum. Quando o líder chegar, o anfitrião já avisa: ó, estou com visita em casa aqui, mas já conversei com eles, eles vão participar aqui. Amém? Amém? Amém. Cancelamento da célula. Você vai ter que conversar com o anfitrião sobre isso. Por quê? Já imaginou? Vocês estão fazendo a célula na casa da irmã. Aí daqui a pouco a irmã liga: irmão, ó, é o seguinte, eu queria pedir semanas, de repente, eu não fazer a célula essa semana, será que não dá para cancelar essa semana? Ah não, é porque eu estou recebendo os parentes de fora, aí tá, cancela a célula. Daqui a pouco de novo: ah não, é que assim, ó, é que a gente vai no aniversário e tal, aí eu cancelo a célula. Vai ter algumas exceções, irmãos? Vai ter, claro que vai ter. Quer ver umas exceções? Chegou o final de ano, o esposo da irmã pegou férias. Eles marcaram uma viagem, alugaram uma casa na praia, ficou uma semana, 2 semanas na praia. A irmã vai conversar, dizer: ó, irmão, é o seguinte, ó, vai ter 2 semanas que eu não vou estar aí, tá? O líder vai dizer: tudo bem, vamos se organizar, vamos fazer em outro lugar. Ou de repente é final de ano mesmo, a gente fica 2 semanas sem fazer, depois a gente volta, gastou, sem problema. Outra exceção: a mãe da irmã da célula está doente, está mal no hospital. A irmã vai ter que ir lá cuidar dela. Ah, irmão, vou ter que ficar lá cuidando da minha mãe no hospital, e meu esposo acha que ele sozinho receber a célula aqui, fica meio desajeitado, tá? Não tem problema, irmão. Então são exceções. O que não pode, o que o anfitrião tem que entender, que ele não pode por qualquer motivozinho cancelar a célula, senão perde o ritmo. Ah, mas nós fazemos em outro lugar. Aí entra aquele negócio. Os irmãos, eles estão acostumados a fazer no lugar, não pode ficar trocando. Então, se começar a acontecer esse tipo de coisa, o ideal é providenciar para casa e trocar de casa. Porque nós já estamos tendo aí um problema, algo que está atrapalhando o andamento da célula. Amém? Amém. Muito bem. Limpeza. Você precisa observar como é que é a casa da irmã e do irmão. Não precisa falar para ele, mas você fazer uma visita. A irmã quer porque quer uma célula na casa dela. Aí o líder até está pensando em fazer. Não, irmão, vamos lá, vamos dar uma olhada. Aí de repente o irmão vai lá fazer uma visita para a irmã. Chega lá, a casa da irmã é uma bagunça, é uma sujeira. A gente não vai na casa da pessoa para reparar, mas nós não vamos levar um grupo de irmãos para uma casa toda bagunçada e suja. Chega na frente da casa, aquele monte de entulho, a coisa lá na frente da casa, dentro de casa tudo sujo. O quintal era para ser grama, mas não tem mais grama, é só capim dessa altura. Os irmãos têm que sair abrindo caminho para chegar na casa da irmã. Uma casa que não dá fazer a célula, não dá. A irmã é legal, a irmã é bacana, você não precisa falar para ela, fazer: não, irmã, vamos orar mais um pouco. A casa, irmãos, não precisa ser grande para fazer a célula. Ai, pastor, eu tenho uma casa lá, mas é muito pequenininha. É claro que você não vai pegar uma casa minúscula, que não cabe as pessoas lá dentro. Já aconteceu, teve irmã que queria a célula na casa dela. Fomos ver a casa dela, cabia só 4. Se fossem 7, 3 ficavam do lado de fora. Irmã,
Desculpa, mas não dá para fazer nada certo na sua casa. Mas cabe 12, amém? Dá para fazer. É até bom que daí chegar em 12, ó irmãos, está muito apertado, que temos que multiplicar essa célula. É um motivo para multiplicar. Então a casa da célula não precisa ser uma casa gigantesca, enorme, grande. Tem um cômodo especial para fazer a célula. Não pode ser na sala da irmã, mas tem que caber pelo menos 12 pessoas ali sentadas, pelo menos. Pode ser a sala, pode ser a cozinha, pode ser uma garagem, não tem problema, mas tem que caber pelo menos 12 pessoas sentadas, de 12 a 15. Amém? Amém. Então é importante observar isso, observar a limpeza, como é que é, se não é aquela coisa meio, senão não dá, né, irmãos? Tem condição. Iluminação. Poxa, o irmão tem uma peça legal, mas tem uma lâmpada só. Então isso é fácil de resolver, né? Irmão, olha, puxa, que lugar legal para nós fazer a célula. Só tem uma coisinha que eu estou preocupado. Tem umas irmãs lá que não enxergam muito bem, elas não vão conseguir ler a Bíblia aqui. Dá para te botar a mão as duas lâmpadas? Dá. Não, a gente vai ajudar o irmão, a gente coloca e tal. Beleza. Iluminação. Às vezes iluminação do lado de fora, porque às vezes o irmão tem iluminação dentro da casa, mas o quintal não tem, uma escuridão para chegar na casa do irmão assim, ninguém enxerga nada. Irmão, não dá para botar uma lâmpada virada para cá para iluminar a frente da casa? Tudo isso tem que observar. Uma parte muito importante também: uso da cozinha, do banheiro e dos móveis do irmão. Porque às vezes o irmão, ele quer fazer a célula na casa dele, mas ele não pensou nesse detalhe. Então vocês precisam conversar com ele sobre isso, sentar com ele e conversar. Irmão, o senhor quer fazer a célula na sua casa? Quero. Vou receber vocês com muito amor e carinho, com muita alegria. Que bom. Então, irmão, a gente quer conversar com o irmão assim. Ele está indo da nossa célula para lá. Tem dia que tem 12, tem dia que tem 15, tem dia que tem 18 pessoas. E o senhor sabe como é que é. No meio também tem umas crianças. Então vai ter, nem todos, mas alguns vão usar o banheiro. Não tem problema. Porque às vezes o irmão, ele pensa em fazer a célula lá na garagem. E o banheiro dele tem que atravessar a cozinha, atravessar a sala, lá perto do quarto dele é o banheiro. E daí? Então ele tem que entender que vai ter que usar o banheiro. Outra coisa que o irmão precisa entender: nós vamos fazer o lanche vai ser pronto. Mas para poder dividir e fazer os pratinhos do lanche, nós vamos ter que usar a sua cozinha. Não tem problema a gente usar a sua cozinha? Aí tem irmã que é ciumenta demais com a cozinha dela. Ela quer a célula na casa dela, mas ela não deixa ninguém usar a cozinha dela. Não vai dar certo. Não vai por quê? Porque aqui nesse treinamento eu vou chegar na parte que eu vou falar sobre lanche. E eu vou explicar bem para vocês como é que funciona o lanche da célula, como é que deve funcionar o lanche da célula. Eu fui numa célula que a dona da casa não deixou as irmãs preparar, dividir o lanche. Ela tomou conta. Eu falei: não, está errado. Não é assim que funciona. Eu tive uma outra célula que, enquanto eu estou lá ministrando a célula, o filho da dona da casa está pobre e pouco comendo. Não, isso aí para mim foi uma gota d'água. Eu tirei da casa deles, a célula, foi a última célula da casa deles. Falei: não, meu irmão não é o filho dela não é da igreja. Ficou o tempo todo no computador, na cozinha, nós lá na célula. Eu tinha assumido a célula de esvaziar, só tinha 3 irmãos, a dona da casa e era eu. Aí nós estamos lá na célula e tal, fazendo a célula, e ele lá no computador. Aí quando chegou no finalzinho, eu falei: ó, irmão fulano de tal, vamos lá preparar o lanche. As irmãs foram preparar o lanche, e quando botaram na mesa, ele está lá, pau e pau, comendo, escolhendo o melhor refrigerante para tomar. E eu só lá de fora, eu falei: esperto, vai ver. Tirei a célula de lá, por quê? Porque essa é uma casa que não convence fazer a célula. Não existe respeito. O cara pode não ser da igreja, mas o mínimo que a pessoa tem que ter é respeito. Não ajudou em nada no lanche, mas estava lá comendo. Então eu vou falar sobre a questão do lanche lá na frente. Mas então é importante que o anfitrião saiba que vai ser usada a cozinha dele para preparar o lanche. Aí vem um detalhe importante, um detalhe muito importante, que o líder vai conversar com o anfitrião e vai dizer o seguinte: ó, irmão, a
gente vai precisar usar seu banheiro, a gente vai precisar usar a sua cozinha e às vezes até alguns móveis seus, uma mesa, uma cadeira. Só que antes de nós sairmos daqui, eu quero que o senhor me permita eu dar uma revisada para deixar tudo limpinho, inclusive lá o banheiro, porque às vezes vai uma criança da célula usar o banheiro, suja, bagunça lá no banheiro da irmã, então é responsabilidade do líder para dar uma olhadinha como está o banheiro. Ah, tá meio sujinho, irmã, passa um paninho para nós ali, por favor. A irmã vai lá, passa um paninho, deixa limpinho. Por quê? Porque o irmão está oferecendo a casa dele. Eu sei que a maioria dos anfitriões, não precisa, deixa, tá? Tudo bem, mas é obrigação nossa fazermos isso. Até a questão do banheiro, eu confesso para vocês que sempre foi uma falha minha. Mas na cozinha, os irmãos trabalharam comigo que sabem, que antes de ir embora, eu sempre era na cozinha da orar. Daí, irmãos, tudo certinho, aí graças a Deus, eu nunca precisei me preocupar, que sempre foi uma bênção. A gente conversou com eles, a primeira vez que conversou sobre o assunto, eu nunca mais me incomodei. Todo o tempo que fui líder de todas as séries, as 3 séries que eu fui líder, a gente conversou uma vez só sobre o assunto. Ah, irmãos, aqui tem que ser assim. Nunca mais me incomodei. Eu vou falar ainda lá na frente melhor sobre o lanche. Mas uma das coisas que dava, não é que dava problema, mas uma das coisas que às vezes ficava meio assim, é porque às vezes sobrava lanche. E aí tem gente que não tem aquele tato do respeito e do entendimento de quem é autoridade na série. Aí aconteceu numa das séries que eu liderei, aconteceu. Já tinha gente guardando parte do lanche lá e tal, por conta própria. Aí eu observei, deixei passar uns dias para não ser assim muito direto. Depois reuni um grupo e falei, irmãos, o lanche é assim assado. Terminou a série, sobrou o lanche, reúne tudo lá e quando tiver tudo reunido, se mexam. Eu vou decidir o que é feito com o lanche. É o líder que tem que decidir. É uma questão de organização. Aí é hora de chegar lá e dizer, não, separa essa parte que deixa com a irmã dona da casa. Isso aqui se é parte de vocês. Quando tinha um negócio mais legal, já tinha um pedaço para mim aqui que eu vou levar também. Cara, mas repartia, certinho. Nunca levei sozinho, não. Repartia. Mas quem decidia era eu como líder. Eu já fui em cela que a irmã levou uma torta. Os irmãos comeram a metade da torta. Antes de terminar a cela, a irmã já grudou a travessa e enfiou abaixo do braço. Eu que fiz, eu que levo. Eu não falei diretamente com o líder, mas depois dei uma jogada meio por cima um dia. Olha, questão do lanche, quem que organiza é o líder. Porque se eu doei o lanche, irmãos, eu doei o lanche para a cela. A partir do momento que eu doei o lanche para a cela, acabou. Lá em Novo Hamburgo, nós fazíamos lanche na cozinha da igreja para vender. Aí deram a ideia de cada irmão doar alguma coisa. Aí começaram a doar. Aí a irmã doou pastel. Aí trouxe uma bacia de pastel. Aí ela doou o pastel, pegou na cozinha, vendeu, sobrou a metade. Chegou no final do culto, ela foi lá, grudou a bacia e falou assim: se sobrou é meu, eu estou levando para casa. Ela saiu até na porta da igreja, eu fui lá na cozinha, quanto vendeu de pastel? Tanto, tá aqui o dinheiro. Peguei o dinheiro, fui lá, ó irmã, está esquecendo o dinheiro. Joguei dentro da bacia. Não, pastor, é da igreja. Não, se é da igreja tem que ser tudo. Se você doou para a igreja, não é mais teu. Como é que você vai lá na cozinha e pega o pastel de volta? O pastel não é mais teu, tu não doou para a igreja? Eu acho que tu não doou, porque você está querendo levar o pastel embora. Não, desculpa, eu não pensei assim. Falei, então vai lá de volta. A irmã voltou lá na cozinha da igreja e devolveu a bacia de pastel. Parece ser radical, né, irmãos? Parece ser radical. Mas se eu doei para a igreja, não sou eu que administro mais. É a irmã que cuidará da cozinha, que vai determinar. Sobrou, o que nós vamos fazer com esse pastel? Quem é o responsável? Sou eu? É a pastora? É o pastor? Quem é o responsável? Essa pessoa que vai decidir o que vai fazer. Porque não é mais meu, é da igreja. Eu tinha uma irmã lá no Novo Hamburgo, que toda semana ela doava uma torta de bolacha para a igreja. Sabe o que ela fazia? Ela doava a torta de bolacha, pegava o dinheiro e comprava um pedaço reservado. Ó, no final guarda o meu. Pagava. Ela não queria nem saber se ia sobrar. Ela pagava um pedaço dela. Todo culto que ela doava a torta de bolacha, ela fazia isso. Ela já pagava para poder comer o pedaço de torta de bolacha que ela tinha feito.
Por quê, irmãos? Porque ela tinha do lado. Na célula não é diferente. Você levou o lanche todo. É claro que os líderes aqui, irmãos, ninguém é mesquinho. Ah, sobrou, vou levar tudo para mim. A gente divide uma boa parte, deixa para o anfitrião, porque ele está abrindo a porta da casa dele. Se sobrou pouco lanche, a gente deixa a maioria. E na verdade nem é para sobrar. Eu vou falar mais sobre isso lá na frente, tá? Eu tenho observado que algumas células estão achando que lanche é para fazer banquete. Não é para fazer banquete, irmãos. O lanche é para ter comunhão. É para ter comunhão. Eu cheguei até a ouvir de algumas pessoas que disseram assim, que o lanche tem que ter um doce e um salgado. Nada disso, tem que ter um lanche. A última célula da Jennifer, ela fez pipoca. Acho que foi pipoca e refrigerante, né, irmão? Eu tive lá, que sobrou pipoca lá. Eu cheguei lá e pau, comi o resto. No domingo. Murcha ainda. Ela falou, não pai, eu fiz só pipoca com refrigerante. Por quê? O pai ensinou que o lanche é para ter comunhão. Claro, o dia que dá, a gente faz um cachorrinho quente. Outro dia que dá, a gente faz um negocinho melhor. Dentro das possibilidades. Já imaginou se toda a célula, a partir do momento que a célula for semanal, toda a célula se fizer um negócio top? Quem vai aguentar? Hã? Porque na maioria das vezes, quem arca com a maior parte do lanche é o líder. Eu fui líder. Teve muitas células que eu paguei sozinho. E é pesado. Então o lanche, irmãos, ele é para ter comunhão. Mas a gente vai falar mais sobre isso, tá? Então tem que conversar com o anfitrião sobre o uso da cozinha, o uso do banheiro, o uso dos móveis dele, etc. Vê se tem mais um, eu acho que não. Ah, tem. Como é que está a tua célula com relação a esses requisitos? Pastor, nesse requisito a minha célula está muito bem. Então parabéns que tua célula ganhou o primeiro 10 hoje. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir então essa célula nota 10? O que eu estou falando aqui, irmãos, eu sei que a maioria está ok. Eu sei que a maioria aqui está certinha. A gente já treinou bastante. Mas a gente tem que reforçar. Por quê? Vai chegar o momento das multiplicações e tem que providenciar a casa e arrumar um anfitrião. Então você já tem que aprender para saber preparar os anfitriões. Para eles entenderem como é que funciona a célula. É das pequenas coisas que a gente consegue fazer com que o todo funcione bem e seja uma célula nota 10. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Estenda a tua mão para cá, para nós orarmos pelos nossos cadernos aqui em nome de Jesus. Pedimos a bênção, a graça de Deus sobre cada pessoa representada aqui em nome de Jesus. Amado e eterno Deus, nós oramos, Senhor Deus, e apresentamos os nossos cadernos de oração, pedindo a tua graça, pedindo a tua bênção, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe, Deus, cada pessoa que um dia passou pela célula, cada pessoa que um dia deixou o seu pedido de oração, pessoas que estão frequentando firmemente a célula. Abençoa os nossos líderes, abençoa os irmãos do núcleo, Pai, ministra na vida deles a tua graça e o teu poder, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.